questão número 17 é uma questão de geometria plana muito fácil. Olha aqui. 6 circunferências de raio 5. O raio aqui vale 5, tá? Cada raio desse aqui é 5. Todo mundo aqui 5. 5, 5, 5. Todo mundo 5 aí. 6 circunferências de raio 5 são tangentes entre si 2 a 2. Tá? São tangentes entre si. E seus centros são vértices de um hexágono regular. Vértices de um hexágono regular. Tá. Então são vértices de um hexágono regular conforme a figura abaixo, certo? O comprimento de uma correia tensionada que envolve exteriormente as 6 circunferências. Como assim correia tensionada? É uma correia que passa assim em volta, né? Isso aqui, ó. Ele quer saber esse perímetro aqui, quanto é que dá isso? Olha só, isso aqui tem partes retas e partes curvas, né? Por exemplo, você vai ter uma parte reta aqui, que vem daqui até aqui. Aqui tem outra, né? Daqui até aqui são partes retas. Você vai ter 6 dessas. Agora você tem também as partes curvas. Seria como daqui até aqui. Essas são as partes curvas. Você também vai ter 6 partes curvas. 6 partes curvas e 6 partes retas. Então é só você calcular quanto é que vale uma parte curva dessa e quanto é que vale uma parte reta dessa. Só que essa figurinha tá ruim de enxergar isso, né? Vamos fazer maior esse trecho aqui, ó. Esse trecho aqui. Olha só, essa parte reta, como é que poderia colocar isso? Você tem aqui essa correia passando por fora, ela é paralela a essa linha dos centros aqui, né? Paralela a essa linha dos centros. Então vamos colocar ela aqui. Paralela à linha dos centros. E isso é paralelo a isso, tá? Paralelo. Agora observe o seguinte. O raio não é perpendicular à tangente? Sim. Isso aqui é o ponto de tangência, é o ponto de tangência entre essa reta e a circunferência. É aqui que começa a parte curva. Então você vai ter aqui um ângulo reto. Esse ângulo aqui é reto. Por quê? Porque o raio é perpendicular à tangente. Bom, aqui em cima você vai ter outra tangente, que seria outra seção reta da tal correia. E aqui a gente tem essa seção curva, que é um arco de circunferência, né? Se eu soubesse esse ângulo aqui, eu poderia calcular quanto é que mede isso. Vamos ter que calcular esse ângulo já já. Agora olha só, a gente tem aqui que essas duas são paralelas, porque é a linha dos centros e aqui a tal correia, que é uma tangente comum aos dois círculos, né? Os círculos têm raios iguais, então aqui você vai ter paralelas. Aqui um ângulo reto. Paralelas. Um ângulo reto, esse outro aqui vai ser reto também. É aquela história de paralelas cortadas por uma transversal, né? Esses ângulos aqui são suplementares. Se aqui é 90, aqui tem que ser 90 também. Aliás, aqui também vai ser 90. Poxa, então já dá para eu calcular quanto é que vale esse ângulo aqui. Esse ângulo, ele vale... Olha aqui. A gente tem aqui o ângulo interno do hexágono regular. Quanto é que vale o ângulo interno do hexágono regular? Tem uma formulinha para isso? 180 n menos 2 sobre n. Isso aqui é a soma dos ângulos internos de um polígono regular. E você divide pelo número de ângulos, você vai ter o valor do ângulo interno. Quanto é que vai dar isso aqui? 180 vezes, o n vale 6. Então 180 vezes 4 dividido por 6. Isso aqui vai dar 120. Isso aqui é 120 graus. Agora, olha só esse ponto aqui. Você tem ao redor deles um ângulo de 90, um ângulo de 120, outro ângulo de 90. Quanto é que sobrou para esse ângulo aqui? 60. Total tem que dar 360 graus, né? Então aqui esse ângulo central é 60 graus, portanto esse arco ele mede 1/6 da circunferência. 1/6 da circunferência. Quanto que é o comprimento da circunferência de raio R? 2πr. 2π vezes R. O R vale 5.
Tá, então essa medida aqui é 1/6 da circunferência, 1/6 de 2πr. Mas você tem 6 pedacinhos desse. Então você vai ter que multiplicar isso aí por 6 para encontrar a soma total das partes curvas. Vou multiplicar isso aqui por 6. Quanto que deu isso aqui? 10π. 10π. Olha, então 10π é a soma desses 6 pedaços curvos. Agora, tem os pedaços retos. Como é que a gente vai achar os pedaços retos? Tá fácil, ó. Porque cada pedaço reto desse aqui é igual à distância entre os centros. Aqui na figura nem aparece completo, né? Mas a questão é que você vai formar retângulos aqui, ó. Se você chegar até o próximo ponto de tangência e o próximo centro, você não tem aqui perpendicular, perpendicular. Aqui também vai ser perpendicular e perpendicular. Ou seja, você vai formar retângulos aqui. Que nem essezinho aqui, tá? Retângulos assim. E essa medida aqui é igual a essa, que é a linha dos centros. Quanto é que vale a linha dos centros? De círculos tangentes, é a soma dos raios. 5 mais 5. 5 mais 5, 10. Então essa parte retilínea aqui mede 10. Então você vai ter esse 10π que você já tinha. E você vai ter 6 pedaços, que são os pedaços em linha reta. 6 pedaços medindo 10 cada um. Então isso aqui vai ficar 60 mais 10π. 60 mais 10π é a medida total dessa tal correia aí. 60 mais 10π, olha aqui, 60 mais 10π, resposta correta, letra D de delta.